Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você, dando aqui continuidade à 19ª aula, né, desse curso não tão simples, os princípios da sedução e como fazer com que qualquer pessoa se apaixone por você. Lembrando que a perspectiva aqui é você saber o que acontece na cabeça do outro e não necessariamente você promover as mudanças em você. É claro que se você promover as mudanças em você, aprimorar, você cada vez mais vai alcançar e se aproximar daquilo que você quer. Então hoje nós vamos falar assim de um tema introdutório da prática que é importante a gente entender, como a gente já disse, dos 3 fatores que implicam toda e qualquer pessoa no processo de sedução é a personalidade social, a personalidade, o ideal pessoal da pessoa e a identidade também pessoal em que ela leva. E aí nós temos algumas características, né? A identidade, a identidade pessoal dela permeia a questão de masculino e feminino, a questão da personalidade social, temos 2 características, mas assim, né, para ficar mais fácil da explicação, porque nós já explicamos isso nos vídeos anteriores, a questão do extrovertido e do introvertido, e a identidade, digamos assim, o ideal pessoal tem a ver com aquilo que a pessoa percebe de potenciais latentes em que você descobre e valida isso. O que acontece agora? Nós vamos fazer assim uma breve explicação, né, uma breve, digamos assim, uma breve explicação para que você possa ter algumas características marcantes. Então, dentro da personalidade pessoal, quando você está ali buscando um outro alguém para, você mulher, está buscando um outro alguém para seduzir, nós temos algumas características. 2 características são bem emblemáticas, assim. Nós temos mais, mas eu vou separar em 2 para ficar fácil a compreensão. Que são a questão dos extrovertidos e introvertidos. São 2 características da personalidade da pessoa. Isso, nenhum extrovertido tem que se tornar introvertido e nenhum introvertido tem que se tornar um extrovertido. São tendências que, quando você conhece essas tendências, é claro, quando elas apresentam deficiência, por exemplo, se você tem um extrovertido demasiado, muitas vezes no local de trabalho, ele pode ser inoportuno. Se você tem um introvertido que você busca uma posição de liderança, muitas vezes ele se vê complicado, porque se ele é introvertido, ele vai ter dificuldade de se expressar. Mas veja, então quando você está na busca de seduzir alguém, você já tem uma característica, é fácil você identificar quando uma pessoa é extrovertida e introvertida. E por que isso é importante você identificar? Porque a partir do momento em que você identifica, você já sabe, faz a seleção ali da forma como você vai abordar. Porque a maneira como os extrovertidos, ou seja, aquilo que está fora, aquilo que é extra, né? O extrovertido, ele tem uma tendência a sempre se conectar com as influências do ambiente externo, ou seja, ele está sempre mais conectado com aquilo que acontece no seu entorno. Já o introvertido está sempre mais conectado às questões internas, a interessados, digamos assim, eles interessados entre a conexão emocional interna, entre, digamos assim, a uma fusão, a um sentimento interno. Isso vai ser mais importante para o introvertido do que para o extrovertido. Não é que não seja importante para o extrovertido, é que no momento inicial do processo de sedução, a partir do momento em que você consegue identificar uma pessoa se ela é extrovertida ou introvertida. Para você saber isso, é só você saber assim. Então, se é uma pessoa que está sempre buscando, digamos assim, sair, sempre se colocando numa posição de responder aos estímulos externos, se ela está sempre se colocando numa posição até mesmo de destaque entre os amigos, está sempre se colocando nessa posição de comunicação, você já pode ter uma tendência muito provável de que essa seja uma pessoa extrovertida. Logo, essa pessoa, se você for buscar nela referências e marcos a respeito de questões internas, de fusão, ou que ela demonstre fusão emocional com você no início, pode ser que você não consiga lograr. Então, a tática é que você, ao perceber que você está numa relação com um extrovertido, é que você, digamos assim, é, é, se preocupar entre aspas, porque a palavra apropriada não é se preocupar, mas é você, sim, intencionar as suas táticas, digamos que para aquelas impressões subjetivas em que ele compartilha com os outros. Então, você acompanhar, você estar junto, você ir aos mesmos ambientes e, claro, e aí validar aquelas pessoas que estão
de certa forma, compõem as amizades. Mas veja, aqui uma ressalva. Quando eu digo validar, é importante que você tenha o discernimento de bom senso. Validação não significa passar pano para quem é tosco, grosseiro, deselegante, né? Então, eu estou partindo sempre de que há uma validação dentro de um equilíbrio de bom senso, né? Então, para que isso fique claro, para não achar que, de repente, validação é passar pano para toda e qualquer circunstância. Então, as duas características assim da personalidade social da pessoa, quando você descobre, já é uma forma de você, digamos assim, cercar aquele outro, né, digamos, de estímulos palpáveis a seu respeito, de acordo com a característica e a intenção dele. Então, a absorção dos extrovertidos, ela está no campo externo, e a absorção dos introvertidos já está no campo interno. Então, se você está buscando ali uma relação ou seduzir alguém em que você percebe que ele é introvertido, não adianta você, digamos assim, estimulá-lo sobremaneira a esses ambientes externos, já que a forma dele se relacionar, a personalidade social dele é uma característica de introversão. E aí, o que é legal? É importante, uma das coisas que a gente sempre peca, digamos assim, que você sempre peca é o seguinte: se eu te perguntar assim, aonde você busca os seus parceiros? Aonde? Antes de você buscar os seus parceiros, seria interessante que você pudesse anotar todas as características que você gostaria que esse parceiro tivesse, para que você pudesse se lembrar e intencionalmente você caminhar naquela direção, naquela busca, para que isso seja um processo cada vez mais consciente do processo e cada vez mais consciente, cada vez mais que você valida, cada vez que você escreve, cada vez que você reforça aquilo que você deseja e não aquilo que você necessita, aquilo que lhe demonstra carência, mais provável que você comece, digamos, a se colocar mental e emocionalmente naquela direção. Então, para que isso aconteça, é importante que você selecione o tipo de pessoa que você deseja e, naturalmente, ao selecionar o tipo de pessoa que você deseja, você também vai começar a selecionar os locais onde você vai encontrar esse tipo de pessoa. Quais são os locais possíveis de encontrar esse tipo de pessoa? E, normalmente, a gente sempre fica, principalmente aqui na nossa cultura, né? Então, a gente sempre fica sempre nos mesmos locais. Quais são os mesmos locais? Bares e baladas. São os dois locais, em regra, em que, muito provavelmente, você sai para buscar alguém. É claro que também pode acontecer no local de trabalho. Então, esses três locais são assim: o local de trabalho é um acontecimento, sendo que a balada e os bares são os locais onde você realmente já, ao sair, né, quando você está com essa finalidade, ao sair, você já se coloca emocionalmente assim, pronta, ou com... Você pode perceber que há uma intenção interna dentro de você de se colocar, digamos assim, no processo da corte, no processo de sedução. Só que há muitos outros locais que passam despercebido, porque a partir do momento em que você tem uma intenção clara de você querer alguém e de querer buscar alguém, é natural que a partir do momento em que você saia da sua casa, e ou seja, já estabeleça o contato com as pessoas do mundo, todos os locais já se tornam potenciais. Só que você vai escolher os locais de sua preferência. Por que é importante você escolher os locais de sua preferência? Porque naturalmente nesses locais você vai estar confortável. Então você pode incluir sala de aula, você pode pensar em lanchonetes, do trabalho, você pode pensar, digamos, em locais de encontros, sejam eles dos mais variados encontros, sejam até mesmo encontros políticos, encontros de bate-papo, rodas de conversa. Você pode encontrar em galerias, em teatros, em praias, você pode encontrar em livrarias, em bares de solteiros, como a gente já disse, você pode encontrar em parques, em academias de ginástica, em academias de dança. Todos esses locais são possíveis potenciais onde você vai encontrar aquilo que você deseja. Mas qual é o mais importante? É que você selecione os locais que você se sente bem.
Porque a partir do momento em que você se sente bem naquele local, fica muito mais fácil você desenvolver uma interação e até mesmo você se colocar ali intencionalmente para você dar o primeiro passo. Então, quando você escolhe conscientemente lugares específicos, o seu nível de expectativa, digamos assim, provavelmente ele permanecerá positivo, porque é um local que você se sente bem, é um local que você está ali e é um local que você gosta, porque naturalmente você se decidiu focalizar suas intenções naquele local. O que acontece muito? Se você tem um dos locais que você gosta e que você se sente bem, pode ser ele até mesmo em filas de supermercado ou quando você vai fazer compras, a grande maioria das vezes é que você não está ali conectada com a intenção potencial de acontecer um encontro casual. Muitas vezes você vai para esses ambientes sem nem estar pensando nisso. Não é que você deseje e que isso se torne um desespero, porque isso tem que ser, essa busca tem que ser calma e paciente. Mas é que, ao não perceber, não se colocar de prontidão nessas situações, você acaba deixando passar oportunidades. Então, digamos assim, que a dificuldade básica de todo mundo para conhecer alguém, de todo mundo mesmo, é aquele que faz o primeiro movimento, ou seja, aquele que dá o ponto de partida, né, precisa fazê-lo sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma garantia de que o outro está querendo fazer contato. Então você pode, você está numa academia de dança, você está no supermercado, você está num encontro, você está numa roda de conversa, você está numa academia. Se você mulher, dar o primeiro passo, seja da forma que você preferir, mas se você der o primeiro passo, melhor dizendo, é importante que você tenha como norte que você não tem nenhuma garantia de que aquele outro, digamos, está interessado em fazer contato. E esse interesse ele pode surgir de várias formas. Ele pode surgir, essa falta de interesse, né? Pode ser porque a pessoa já seja comprometida, pode ser porque a pessoa não seja comprometida, mas ela não está no momento de se relacionar, pode ser N motivos. Mas essa é a dificuldade básica, né? Porque é muito tendencioso a que você, de repente, observe isso como, digamos assim, como uma rejeição pessoal e não perceba que isso é acaso. E outro ponto importante, assim, é que se a gente está falando de economia de energia para que você possa intencionar num determinado ponto, não é, dentro dessa perspectiva, não é interessante que você saia com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por quê? Pelo motivo óbvio. Porque você está gastando energia com contextos diferentes e com intenções diferentes. Então, naturalmente, pode ser que você não tem energia suficiente intencional voltada para aquela finalidade. Então, intenção e persistência são dois elementos, digamos assim, que são indispensáveis para que você possa realmente seduzir alguém. Porque a intenção daquilo que você quer e daquilo que você busca vai fazer com que você dirija a sua energia para alguém que aparentemente combine realmente com as suas, digamos assim, preferências. E aí você se sente justificado a abordar. Porque para pensar, se você tem uma ideia de preferência, se você tem uma ideia de desejos, e você percebe que aquela pessoa realmente preenche ou, digamos, aparentemente combina com as suas preferências, por que não haveria de você abordá-la? Né? Só porque você de repente é mulher, você não pode abordar. Então, fazer essa abordagem, que existem várias formas, mas fazer essa abordagem está diretamente ligado, e essa força motivacional, essa força, digamos, de aproximação, de atração, decorre da sua intenção. Porque se é algo que você quer, se é algo que você deseja, se é algo que, digamos assim, que está ali e você percebe, por que você não vai lá e realmente desenvolva a coragem? E o que isso significa quando alguém recebe uma abordagem desse jeito? Acontece que essa intenção bem definida honestamente faz com que você possua razões legítimas para se aproximar de alguém, transforma em você que você é uma pessoa realista, né? Ou seja, você é uma pessoa realista, você sabe o que quer, o que você está procurando, e com essa iniciativa que você está acostumado a conseguir o que quer. Então isso mostra também uma certa segurança naquilo que você quer e naquilo que você não quer. Então, e é importante que a gente se lembre de que todos os relacionamentos, antes de eles começarem e estarem dando certo, as pessoas também foram frustradas em suas expectativas. Então, a intenção
é extremamente importante, né? Então, é claro que nem todos podem estar interessados na sua atenção, né? No seu desejo, mas para pensar, o que é esse primeiro contato? O que é uma investida inicial? Sabe? O que é isso? Sabe? Você fazer uma aproximação para aquela pessoa para aquele outro em que você deseja realmente. Você viu que preenche as suas necessidades, perdão, você viu que preenche os seus desejos e não necessidades, né? Aquilo que você quer, a sua intenção, e aparentemente você combina com as suas preferências. Então, o que é uma iniciativa, sabe, inicial? É um assalto? Isso é um insulto, sabe? Você partir e ter essa iniciativa? Absolutamente que não. Ou não deveria ser. Naturalmente, isso demonstra a segurança e a confiança na busca daquilo que você quer, porque você tem intenções legítimas naquela direção. Então, a intenção é indispensável. Outro ponto que é indispensável, como a gente disse, é a persistência. Então, e o que significa a persistência? A persistência não é, em absoluto, nunca deve se transformar em desespero, né? O motivo de você aceitar a possibilidade de errar, ou seja, né, de você ter buscado aquele contato e não ter acontecido, e de fazer essa busca naqueles locais onde você deseja, para além daqueles óbvios, né, que são trabalho, baladas e bares, né, você encontrar novos lugares, encontrar novas disposições, fazer algo diferente para criar um potencial diferente. Ou seja, o motivo de você aceitar a possibilidade de errar, de não dar certo, por você estar fazendo isso em locais determinados que você se sente bem, é poder cultivar uma atitude calma e relaxada, né? Porque você sabe que é um encontro de acaso, você sabe o que você deseja, você sabe, está ali num ambiente que lhe é confortável, e a partir do momento em que você faz essa iniciativa, digamos assim, esse movimento inicial, né? Essa investida inicial, você sabe que se der errado, não tem nada a ver com uma questão pessoal. Então, a persistência, ela nunca deve ser transformada em desespero. Ela deve sempre se manter calma, mas é a persistência que vai fazer com que você chegue ao momento de você realmente encontrar aquele parceiro que você, né, almeja. Imagine assim, deve acontecer muitas e muitas vezes, já aconteceu, deve ter acontecido com todos nós, em que casais perfeitamente, digamos assim, que casais possivelmente perfeitos deixaram de se encontrar justamente porque um deles não teve a persistência para continuar procurando. Então é importante você lembrar disso, né? Que cultivar essa persistência, que não é desespero, é uma calma relaxada. Então, desse modo, assim, você deve perceber que qualquer um de nós, né, e você, pode se manter completamente preparada, esperando otimistamente a resposta desejada daquela pessoa em que você realmente almeja. Então, grande alma, intenção, preferência, intenção e persistência são as palavras-chave. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.